Você já sentiu lá no fundo que algo dentro de você estava se apagando e nem sequer percebeu quando começou? Já teve a sensação de que sua alma estava sendo lentamente drenada, dia após dia, como se uma força invisível roubasse aquilo que te fazia vivo? E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua existência não é o fracasso, não é o medo, não é a dor, mas sim um erro silencioso, devastador, que quase ninguém enxerga, e que Nietzsche tentou gritar ao mundo antes que fosse tarde demais? Por quanto tempo mais você conseguirá ignorar o vazio que cresce dentro de você? Não é por acaso que tantos se perdem antes de sequer entender quem são. Há um erro, uma falha oculta, sutil e mortal, que se instala sorrateiramente na alma. Um erro que parece inofensivo no começo, mas que, se não for confrontado, suga toda a centelha de vida que existe dentro de você. E o mais perigoso, ele se disfarça de normalidade, se mascara de rotina, se esconde atrás dos sorrisos que você força a carregar. Nietzsche sabia. Nietzsche tentou nos avisar. Mas poucos ousaram ouvir. Você acha que está vivendo, mas talvez esteja apenas sobrevivendo em silêncio, caminhando sem rumo em um deserto que você finge não ver. O vazio não aparece de repente. Ele se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Pequenas concessões que você faz sem perceber. Pequenas mortes que você aceita sem lutar. Cada vez que você silencia sua vontade. Cada vez que você ignora sua dor verdadeira. Cada vez que você se esquece de quem você era. Até o dia em que, ao se olhar no espelho, tudo o que resta é uma casca, vazia, esquecida, irreconhecível. E é por isso que você precisa ouvir isso até o fim. Porque hoje, talvez seja a última chance de enxergar antes que o vazio te consuma por completo. O erro que destrói almas não é uma falha grandiosa, visível, dramática. Não. É um sussurro, um desvio mínimo, um conformismo que parece inocente. E, uma vez instalado, ele cresce sem resistência, até que tudo o que você poderia ter sido se torna apenas uma lembrança dolorosa do que nunca se realizou. Nietzsche sabia. Sobreviver ao vazio é a batalha mais feroz que você jamais enfrentará. E você? Está disposto a olhar para dentro e enfrentar o que já começou a morrer em você? Está preparado para descobrir a armadilha que destrói milhões de almas todos os dias, enquanto elas continuam sorrindo, trabalhando, vivendo uma vida que já não pertence a elas? Não se engane, não agir é agir. Não escolher é escolher. E cada segundo que passa é mais um passo em direção ao esquecimento de si mesmo. Se você não encarar isso agora, talvez nunca mais consiga. O vazio não perdoa os que hesitam. A partir deste momento, tudo muda. Cada palavra que você ouvir daqui para frente vai funcionar como uma chave, abrindo portas que você talvez preferisse manter trancadas. Mas não existe liberdade sem verdade. Não existe vida sem dor. Não. Existe grandeza sem confrontar o que mais tememos. A possibilidade de termos nos perdido de nós mesmos. Nietzsche não queria que você apenas sobrevivesse. Ele queria que você se elevasse acima do vazio. Que você criasse sentido onde antes só existia desespero. E é por isso que você precisa continuar. Porque se parar agora, se virar as costas, neste instante, estará escolhendo ainda que silenciosamente ser consumido. Nietzsche dizia: quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Mas e quem perde esse porquê? E quem entrega sua alma aos poucos, até não restar mais nada para sustentar o próprio peso da existência? É sobre isso que vamos falar. É para isso que você foi chamado aqui, agora, neste exato momento. Porque não há mais tempo para adiar. Você vai entender que sobreviver ao vazio não é uma escolha que se faz uma vez. É uma decisão que se renova a cada manhã, a cada gesto, a cada pensamento. Você vai aprender que a alma não se perde em catástrofes. Ela se perde em concessões silenciosas, em mediocridades aceitas, em sonhos abandonados. E que o maior erro não é cair, mas aceitar permanecer caído. Nietzsche sabia. O perigo não é o abismo.
O perigo é se acostumar com ele. E quando lá na frente você olhar para trás, só haverá duas possibilidades. Ou você verá um caminho construído à força, forjado na coragem de não desistir, ou verá apenas rastros de um vazio que cresceu até te engolir. Você ainda tem tempo, mas não para sempre. Cada segundo que passa é uma decisão que se escreve no invisível da sua história. E essa história que agora pulsa entre suas mãos, pede apenas uma coisa: coragem. Coragem para ouvir. Coragem para mudar. Coragem para sobreviver e renascer. Agora, você está pronto? Porque o que vem a seguir não é um conteúdo comum. É uma travessia, uma ruptura, um chamado que ecoa no fundo da alma e que apenas os mais fortes terão coragem de atender. O erro que destrói almas será revelado, mas apenas para aqueles que tiverem força suficiente para suportar a verdade. Ele nos desafia a deixar de ser meros reflexos da sociedade e a sermos mestres do nosso próprio destino. O vazio, ao contrário do que imaginamos, não é um espaço negativo. Ele é um terreno fértil para as maiores transformações. E essa transformação, não tenha dúvidas, é um processo doloroso. O caminho para a liberdade exige que você encare seus próprios demônios, que enfrente as inseguranças mais profundas e, acima de tudo, que faça o impensável. Deixe de se ocupar com o superficial. Esse é o erro que destrói almas. A tentativa de evitar o sofrimento da autoanálise e da confrontação com o vazio interior. Quando nos recusamos a olhar para dentro de nós mesmos, a nos confrontar com o silêncio do vazio, estamos apenas adiando a verdadeira compreensão da vida, da nossa essência mais genuína. Mas a boa notícia é que não há outro caminho senão esse. A verdadeira libertação vem da aceitação desse vazio, da coragem de viver com ele e não contra ele. Quando você parar de buscar respostas rápidas e vazias, quando deixar de preencher seu vazio com distrações, o que sobrar será um espaço puro, um terreno pronto para ser cultivado com a sua verdadeira essência. E esse terreno é rico em possibilidades. Não há nada mais poderoso do que a liberdade de criar, de ser quem você realmente é, sem as amarras do passado ou as expectativas do mundo. Nietzsche, em sua sabedoria, nos ensina que o erro maior é buscar uma vida cheia de ruídos, de certidões externas, de mediocridades que nos mantêm afastados do nosso próprio ser. Ele nos desafia a olhar para o vazio com outros olhos, a perceber que é nesse espaço de silêncio que moram as maiores revelações. O erro não está no vazio. O erro está em tentar evitá-lo. Quando conseguimos abraçar a nossa própria solidão, quando conseguimos entender o que ela tem a nos ensinar, é quando começamos a verdadeiramente viver. Você sente isso? A transformação que está à sua frente esperando para ser explorada? Ao invés de correr do vazio, o que aconteceria se você começasse a se perguntar: o que ele tem a me ensinar sobre mim mesmo? Quando você parar de lutar contra o vazio e aprender a se unir a ele, você vai entender algo que muitos nunca compreenderão. A verdadeira paz vem da aceitação do que é, do que não pode ser preenchido com ilusões. O vazio, portanto, não é um inimigo. Ele é o terreno onde nascem as melhores versões de nós mesmos. Agora, ao encarar o vazio sem medo, você começa a entender que a verdadeira vida não está no preenchimento superficial, mas na capacidade de encontrar sentido no que é vazio e ao mesmo tempo infinito. O que Nietzsche nos deixa claro é que a vida só pode ser vivida plenamente quando aceitamos a solidão do vazio como um ponto de partida e não um fim. Ao invés de fugir, é preciso se permitir a travessia desse espaço silencioso, porque é nele que podemos finalmente escutar nossa própria verdade, sem as distorções do mundo exterior. Quando você parar de buscar respostas prontas ou soluções fáceis, entenderá que a verdadeira liberdade está justamente em ser capaz de criar seu próprio caminho, a partir do vazio que muitos temem. O erro fatal que destrói almas é viver na ilusão de que o vazio é uma fraqueza, um espaço a ser preenchido com qualquer coisa. Mas a única coisa que ele realmente precisa ser preenchido é com a sua autenticidade, com o que você é de verdade,
sem disfarces. O vazio não é o inimigo. Ele é o terreno que exige coragem, mas oferece crescimento genuíno em troca. Quando você abraça isso, os limites que o mundo impõe a você começam a desaparecer. E é nesse momento que você se torna verdadeiramente livre. A grande pergunta agora é: você está pronto para encarar esse vazio, não como uma ameaça, mas como a chave para a sua transformação pessoal? Portanto, a decisão está em suas mãos. O vazio continuará ali, seja você o enfrentando ou fugindo dele. Mas lembre-se, enquanto os outros tentam preencher suas vidas com coisas vazias, você tem a oportunidade única de se tornar o criador da sua própria verdade. O vazio não é o fim, mas o começo de algo profundo e grandioso. A vida só se torna verdadeira quando você se permite abraçar o abismo interior sem medo. E essa é a lição que Nietzsche nos dá. É no vazio que a alma encontra sua verdadeira essência. Então, o que você vai fazer com isso? Esse é o cerne do ensinamento de Nietzsche. A verdadeira liberdade nasce da superação das próprias limitações, da capacidade de aceitar o vazio, a dor e o desconforto como partes essenciais de quem você é. A maioria das pessoas vive em constante fuga, tentando preencher os vazios interiores com conquistas externas, com a busca incessante por status, poder ou aprovação. Mas no fundo, o vazio não é algo que se preenche com bens materiais ou com a validação dos outros. Ele se preenche com autenticidade, com a verdade crua de quem você é. Quando você parar de lutar contra o vazio e aprender a usá-lo a seu favor, perceberá que o que antes parecia uma ameaça, agora se torna uma aliada poderosa em sua jornada de autoconhecimento. O vazio é uma tela em branco, esperando para ser preenchida com a sua própria obra-prima. E então a grande revelação: não existe erro maior do que tentar preencher esse vazio com algo que não seja verdadeiramente seu. Quantos de nós, ao longo de nossas vidas, tentamos alcançar objetivos que não são os nossos, abraçando expectativas alheias e deixando que o mundo nos diga quem devemos ser? O erro que destrói almas não é o vazio em si, mas a tentativa de preenchê-lo com aquilo que não é genuíno. Nietzsche nos lembra de que, para alcançar a verdadeira liberdade, devemos olhar para dentro, confrontar as sombras que nos habitam e, ao fazer isso, revelar uma verdade fundamental. O vazio é a chave para a nossa autenticidade. Quando você enfrenta o vazio sem medo, ele se torna uma força transformadora. O vazio não é apenas uma ausência, mas um espaço de possibilidade infinita. Ele carrega consigo a essência do potencial humano, que se revela na aceitação do desconhecido, na coragem de se confrontar com a parte mais profunda de si mesmo. Ao aceitar o vazio, você não está desistindo de sua vida, mas começando a viver de forma mais intensa, mais verdadeira. Você está deixando de ser um reflexo das expectativas externas e começando a ser o criador de sua própria existência. E esse é o maior poder que você pode ter. Portanto, quando o vazio se fizer presente em sua vida, não o tema. Encare-o de frente e pergunte a si mesmo: o que ele tem a me ensinar? O que posso construir a partir desse espaço de nada? Porque é no vazio que reside o maior potencial de transformação. E você, diante dessa vastidão silenciosa, pode escolher como preenchê-la, com a sombra das suas limitações ou com a luz do seu próprio ser. O erro não é o vazio em si, mas o medo de abraçá-lo, o medo de se libertar das amarras do superficial, do imediato. O vazio, quando compreendido, é a libertação de todas as expectativas impostas, o início da verdadeira jornada de autoconhecimento e de liberdade. Você está pronto para olhar para dentro de si e confrontar a sua própria essência? Está disposto a viver o vazio sem medo, a transformá-lo em uma força que te empodera? O caminho é árduo, mas é somente através dele que você descobrirá que o vazio é, na verdade, um dos maiores aliados que você pode ter. O erro não é o vazio em si, mas o desprezo por essa oportunidade. Não permita que o medo do vazio seja maior do que o desejo de descobrir quem você realmente é. Agora,
Imagine o que aconteceria se você começasse a tratar o vazio como um espaço de criação e não de destruição. Em vez de tentar fugir dele ou preenchê-lo com distrações, você decidiria usar esse silêncio como um campo fértil para sua própria evolução. O vazio, nesse contexto, deixa de ser um abismo profundo e sem fim, e se torna uma possibilidade ilimitada, esperando apenas para ser cultivada com suas próprias mãos. Não há como negar. Nossa busca incessante por preenchimento imediato é uma fuga do que realmente importa. Estamos rodeados de ruído, de expectativas sociais, e o vazio se torna apenas uma incógnita que tentamos ignorar. Mas e se, ao invés de ser um erro, o vazio fosse o começo de algo grandioso? Nietzsche nos alerta sobre o erro fatal de tentar evitar o vazio. O erro está no medo que sentimos ao ficar sozinhos com nossos pensamentos, com nossas emoções mais profundas. A sociedade nos impõe uma corrida frenética para preencher todos os espaços com algo, seja um status, uma validação ou um consumo incessante. Mas tudo isso não passa de uma cortina de fumaça. A verdadeira batalha, o verdadeiro confronto, é interno. Não estamos preparados para a solidão do vazio, e por isso buscamos incessantemente preencher esse espaço. E, no entanto, é exatamente neste silêncio que a voz mais autêntica de quem somos pode ser ouvida. Talvez o grande desafio da vida não seja fugir do vazio, mas aprender a encará-lo sem ceder ao pânico, sem cair na tentação de se preencher com superficialidades. Afinal, quem você seria se estivesse disposto a aceitar o vazio? O que aconteceria se, ao invés de temê-lo, você usasse esse espaço para se reinventar, para ser aquilo que sempre quis ser, sem as expectativas alheias? Nietzsche nos convida a fazer exatamente isso. E quando você atravessar esse limiar, perceberá uma verdade simples, mas profundamente libertadora. O vazio não é o fim de algo. Não é o desfecho trágico da história, mas o campo fértil onde suas maiores conquistas podem nascer. Porque é exatamente ao enfrentarmos o que tememos, ao olharmos de frente para aquilo que a maioria evita, que encontramos os recursos infinitos dentro de nós. O vazio, na verdade, é uma das maiores oportunidades que podemos ter. Ele é um convite para a transformação, um espaço onde a verdadeira liberdade começa a florescer. Quando Nietzsche falou sobre o eterno retorno, ele não estava apenas falando de repetição ou fatalidade. Ele estava nos dizendo que o sofrimento, o vazio e a dor não são castigos imutáveis, mas momentos que nos oferecem a chance de recomeçar, de renascer. Nesse sentido, a visão que Nietzsche nos oferece é revolucionária. Ele não oferece consolo fácil, não dá respostas prontas ou soluções rápidas. O que ele nos oferece é um desafio, uma provocação profunda para encararmos nossas próprias sombras, nossos próprios abismos interiores. E é justamente aí que reside a chave para a verdadeira liberdade. O vazio, esse abismo assustador, pode ser a porta para o autoentendimento, para o autoconhecimento. Se você aceitar sem resistência o vazio que se apresenta diante de você, então você não será mais escravo dele, mas mestre do seu próprio destino. Por isso, ao se deparar com o vazio da vida, ao sentir o peso de sua existência, lembre-se de que você está apenas no início de um processo muito maior. Não caia na tentação de acreditar que a solução está em preencher cada momento de sua vida com distrações fúteis, com a busca constante por validação externa, por coisas que, no fim, só servem para adiar o inevitável. O vazio não é um mal a ser evitado, mas um trampolim para a evolução. Ao aceitá-lo, você pode ultrapassá-lo, transcendê-lo, e assim descobrir o imenso potencial que reside dentro de você. Não importa onde você esteja agora. Não importa o quão profundo seja o abismo que você está olhando, ou o quão pesada seja a sensação de vazio. Lembre-se, este é o seu momento. O momento em que você decide não se perder nesse vazio, mas usá-lo como a força propulsora para alcançar algo mais profundo, mais real, mais autêntico. O vazio não é um inimigo, ele é a chave para a sua verdadeira realização. Então faça uma escolha agora.
Será que você vai continuar fugindo do vazio? Ou vai finalmente enfrentar esse abismo com coragem e entender o poder oculto que ele oferece? À medida que você avança, tenha em mente que esse vazio, que antes parecia tão imenso, começará a se tornar menor, até desaparecer por completo, quando você se conectar com sua própria essência. E ao fazer isso, você encontrará o que Nietzsche chamaria de vontade de poder. Não a força bruta ou a imposição sobre os outros, mas o poder que vem de dentro, do domínio de si mesmo, da autossuperação. Quando você abraça o vazio, não se torna fraco como muitos temem, mas imensamente forte, pois é a partir desse vazio que você é capaz de construir sua própria verdade, sua própria vida. Então, em vez de se desesperar ao encarar o vazio, procure ver nele o maior professor que a vida poderia lhe oferecer. Pois, ao contrário do que muitos acreditam, o vazio não tem o poder de consumir sua alma. Ele possui o poder de revelá-la. O vazio não é o fim da sua jornada. Ele é o ponto de partida para uma nova maneira de ver a si mesmo e ao mundo. Se você puder, mesmo diante do medo, olhar para ele e compreender sua essência, será impossível não ser transformado por essa experiência. O vazio é a porta para a sua verdadeira liberdade. A única pergunta é: você está pronto para atravessá-la? Agora, mais do que nunca, você está diante de um ponto de inflexão. O vazio não é algo a ser temido ou evitado. Ele é o espelho que reflete suas fraquezas, suas inseguranças, mas também seus maiores potenciais. E é no confronto com o desconhecido, na aceitação do abismo, que você começa a compreender algo essencial. A vida não é feita de respostas prontas, mas de perguntas que exigem coragem para serem feitas. O vazio é um espaço de aprendizado, não de desespero. Quando você parar de tentar preencher cada lacuna, cada silêncio, com distrações externas, começará a perceber que o vazio não é uma condenação, mas uma oportunidade. Ele revela o que você realmente é, sem máscaras, sem ilusões. Nietzsche, com sua mente afiada e visão desafiadora, nos oferece um paradoxo. O vazio não é um inimigo, mas um aliado em nossa jornada de autodescoberta. Ele desafia você a olhar para dentro de si, a confrontar suas sombras e medos, e a perceber que, ao fazer isso, você encontra algo precioso: a capacidade de criar sentido, de estabelecer seu próprio caminho. Não é sobre fugir da dor, é sobre encarar a dor, olhar de frente para a escuridão e, com o tempo, aprender a transformar essa escuridão em luz. Ao contrário da frustração que a maioria sente ao enfrentar a solidão ou a falta de sentido, Nietzsche nos lembra que é na falta de sentido que criamos o nosso próprio. No abismo do nada, descobrimos que somos os arquitetos do nosso destino. O vazio não é uma sentença. Ele é uma oportunidade de ser mais do que você já foi. Neste momento, você se encontra diante de uma escolha. O que você fará com o vazio que te ronda? Vai continuar fugindo dele, se deixando consumir pelas distrações e mediocridades? Ou vai se lançar de cabeça com coragem para reescrever sua própria história? O vazio não é a ausência. Ele é o terreno fértil onde as maiores realizações nascem. Você tem o poder de transformá-lo em algo grandioso, ou vai deixá-lo se tornar seu algoz? O que você decide agora vai definir se sua alma vai sucumbir ou se vai se erguer mais forte do que jamais foi. O vazio, portanto, se apresenta não como uma sentença final, mas como um espelho que reflete tudo aquilo que você ainda não se permitiu ser. Ele não existe para destruir, mas para testar. Ele não é inimigo, mas mestre. É nesse confronto, nessa luta, que sua alma será forjada, moldada por um fogo que a purifica e a torna mais forte, mais inteira. O erro fatal que muitos cometem é ignorar o abismo. É tentar preencher o vazio com falsas promessas de conforto e segurança, com os vícios da sociedade que apenas nos mantém presos em uma mentira de felicidade. Mas Nietzsche sabia. Ele sabia que ao desafiarmos o vazio, ao encararmos o sofrimento, nós nos aproximamos da verdadeira essência do que significa ser humano. Por isso, quando se deparar com a imensidão do vazio, não olhe para ele com olhos de medo.
Olhe com olhos de desconfiança, como quem sabe que ali reside um poder transformador. O que você sente agora, a sensação de vazio e falta de sentido, é a porta aberta para uma nova criação, para uma nova vida. Cada vez que você rejeita a tentação de se conformar, de buscar respostas fáceis, você se aproxima mais de quem realmente é. E nesse processo de busca, é possível perceber algo extraordinário. O vazio é uma condição essencial para a evolução da alma humana. Aqueles que o negam, que tentam preenchê-lo com distrações e ilusões, ficam presos em um ciclo sem fim de insatisfação. Mas quem ousa viver com o vazio, quem escolhe encará-lo e aprender com ele, está em constante transformação. Nietzsche, portanto, nos desafia a repensar o sofrimento. Não como algo a ser evitado a todo custo, mas como algo intrínseco à jornada de autoconhecimento e autossuperação. A dor que sentimos diante do vazio não é um sinal de fraqueza, mas de crescimento. E é isso que os fracos não compreendem. É através do sofrimento, do vazio, que a verdadeira força é gerada. É no momento de maior escassez, quando o mundo parece se desmoronar ao nosso redor, que encontramos as reservas de força que nem sabíamos que possuíamos. Ao invés de fugir, ao invés de se esconder, devemos aprender a explorar a dor, a desconstrução, para, enfim, construir uma versão mais autêntica e poderosa de nós mesmos. Cada pedaço de vazio que você encontra em sua vida não é um fardo. Ele é uma chance e uma oportunidade de fazer algo grandioso, algo único. O vazio é, ao mesmo tempo, o maior desafio e a maior bênção que você pode receber. Ele desafia você a se perguntar: quem sou eu realmente? O que eu quero da minha vida? E é nessa pergunta que reside a verdadeira liberdade, porque ela não vem com respostas fáceis, mas com a liberdade de criar suas próprias respostas, de buscar o seu próprio caminho. Não importa o quanto o mundo tente convencer você do contrário, o vazio não é um inimigo. Ele é um mestre disfarçado, esperando que você aceite a lição. Lembre-se, você não está sozinho. A humanidade inteira já esteve nesse ponto, e muitos ainda estão. Todos os que, de uma forma ou de outra, se depararam com a sensação de vazio, de falta de propósito. Mas há algo que diferencia os que sobrevivem e os que sucumbem. A decisão de encarar o vazio de frente, porque ao olhar para o abismo com coragem, você encontra algo que nunca imaginou. Você encontra a sua verdadeira essência, o seu poder interior. E é só quando você se conecta com isso, com essa fonte primordial que reside dentro de você, que a vida começa a fazer sentido, que a alma se preenche de significado. Portanto, não tema o vazio, não tema a ausência de sentido. Ao contrário, abrace-a, viva-a. Ela é o espaço onde a sua verdadeira vida pode começar. Ao fazer isso, você não só desafia o vazio, mas o transcende. Não será mais o vazio que define sua existência, mas o poder de sua própria criação. O abismo não vai mais ser um poço sem fundo, será o campo aberto para você semear suas maiores realizações. E quando olhar para trás, não se assuste com o que você se tornou. Pois no final o vazio não é o fim. Ele é apenas o início de algo muito maior, muito mais poderoso do que você jamais poderia ter imaginado. A chance de se tornar artífice de si mesmo. Mas para isso é preciso atravessar o terror de perceber que ninguém vai fazer isso por você. E aqui mora o grande paradoxo. Quanto mais você foge do vazio, mais ele te consome. Quanto mais você tenta preenchê-lo com distrações, status, posses, promessas vazias, mais ele cresce nas sombras. É somente encarando-o de frente, sentindo sua frieza rasgando sua pele, aceitando o desconforto esmagador da incerteza, que você encontra o portal para algo além. O vazio não é o fim, ele é a passagem. Mas apenas para aqueles que não temem perder tudo para ganhar a si mesmos. Nietzsche sabia: os fracos morrem no abismo, os fortes renascem. Portanto, agora, neste exato momento, diante das palavras que te atravessam como lâminas invisíveis, você precisa escolher.
Vai continuar alimentando o vazio com a sua covardia silenciosa? Ou vai finalmente despertar para a vida que só pertence aos que ousam? A resposta não está em frases feitas nem em promessas de gurus. A resposta está naquilo que pulsa em você agora. Essa inquietação, essa dor surda, esse incômodo que não pode mais ser ignorado. É sua alma gritando. E talvez, só talvez, este seja o último aviso antes que ela se cale para sempre. A verdade nua e crua é que o vazio não perdoa. Ele se infiltra nas lacunas que você cria dentro de si, nas decisões que você evita, nas promessas que você faz a si mesmo e nunca cumpre. E a pergunta fundamental é: até quando você vai permitir que o abismo engula sua identidade, sua potência, sua criatividade? Cada escolha de negar a si mesmo, de se esconder nas sombras do medo, é uma rendição silenciosa. E cada pequena rendição leva a uma erosão mais profunda. Não importa o quanto você tente se enganar, você sente lá no fundo que está se afundando. E é essa sensação desconfortável que é o primeiro sinal de que a verdade está chamando. Nietzsche nos ensinou que a vida só é possível através do embate. A verdadeira superação não vem do conforto, da aprovação ou da segurança. Ela nasce do conflito, do caos, da constante batalha contra as forças que buscam nos moldar, nos aprisionar. O vazio só pode ser preenchido quando aceitamos a guerra interna que é necessária para sermos quem realmente somos. Isso significa arriscar. Isso significa falhar, mas também significa levantar-se mais forte, porque no fundo, o vazio é o único espaço onde podemos nos reinventar, onde podemos realmente ser criadores de nossa própria existência. E é aí, exatamente nesse ponto de ruptura, que a nossa verdadeira força começa a surgir. Agora, imagine o oposto da apatia. Imagine um ser humano que não tem medo de ser vulnerável. Alguém que não se esconde mais das suas fraquezas, mas que se permite ser inteiro, cru, sem máscaras. Essa pessoa, paradoxalmente, é a mais forte. Ela não teme o vazio porque, ao aceitá-lo, ela se torna capaz de dar forma ao caos. Não é mais uma vítima do vazio. Ela é o Criador. E para alcançar esse nível de entendimento, é necessário quebrar a falsa ideia de que a vida deve ser fácil ou confortável. A vida não é feita de respostas prontas, mas de perguntas incessantes. E é enfrentando essas perguntas que conseguimos dar passos reais para a nossa evolução. Porém, a verdadeira força está na resistência. Não aquela resistência que busca evitar a dor, mas a resistência que busca abraçá-la. Quando você abraça a dor do vazio, quando você aceita que ele faz parte da jornada humana, você finalmente ganha a liberdade de ser quem realmente é. Esse é o erro que muitos cometem: tentar fugir do sofrimento da desconstrução. Mas a destruição é o primeiro passo para a criação. Apenas ao destruir aquilo que não serve mais, que nos limita, podemos renascer para uma nova versão de nós mesmos. Nietzsche não nos disse para temer o vazio. Ele nos disse para dançar com ele, para usá-lo como uma ferramenta de renovação, como um fogo que purifica a alma. E é aqui que reside a grande chave para sobreviver ao vazio. Você precisa aprender a viver com ele, não como um inimigo a ser derrotado, mas como uma força que lhe desafia a ser maior. Cada vez que você se recusa a sucumbir à sua apatia, cada vez que você se recusa a aceitar o conformismo, você avança. O vazio é imenso, é profundo, mas ele não é eterno. Ele é um estado transitório. E aqueles que o encaram com coragem, que aceitam o desafio de se reinventar constantemente, são aqueles que encontram a verdadeira plenitude. Não é uma plenitude externa baseada em posses ou validação social. É uma plenitude interna, uma sensação de integridade que vem de saber que você está vivendo de acordo com sua própria verdade, sem concessões. Quando você olha o abismo nos olhos e decide dar o próximo passo, você se torna algo muito maior do que imagina. Porque, ao contrário do que o mundo insiste em nos ensinar, o vazio não é algo que deve ser evitado. Ele é algo a ser dominado, entendido, transcendido. Você está prestes a descobrir o que tantos passam a vida inteira tentando esconder. Não fuja. Não silencie.
O vazio já sabe seu nome. A pergunta é: você ainda se lembra quem? A primeira verdade que você precisa encarar é simples e brutal. O vazio nasce da negação da própria vontade. Desde pequenos somos moldados para obedecer, para caber em moldes que não foram feitos para nós. Aprendemos que querer é perigoso, que sonhar é imprudente, que ousar é arrogância. E assim, dia após dia, enterramos nossos desejos mais autênticos, convencidos de que estamos apenas amadurecendo. Mas Nietzsche sabia: aquilo que você sufoca em seu interior não desaparece. Ele apodrece, ele corrói, e um dia ele te engole inteiro. Cada vez que você diz não posso, não devo, não sou capaz, você abre mais um buraco dentro de si mesmo, até que não reste mais chão para pisar. O erro que destrói almas é acreditar que podemos viver para fora e sobreviver por dentro, que podemos seguir as expectativas do mundo e ainda assim manter nossa essência intacta. Mas a verdade é que não há como trair a si mesmo sem pagar um preço. Nietzsche via isso com clareza brutal. Torna-te quem tu és. Não é um convite gentil, é uma exigência vital, porque sem isso você se torna cada vez mais um estranho para si mesmo, um espectador da própria vida, preso a papéis que nunca escolheu conscientemente interpretar. E o mais trágico, você nem percebe a transformação. Quando notar, já será tarde. Outro erro fatal, pensar que o vazio é só tristeza, que ele se manifesta em lágrimas ou desespero. Não. O vazio é sorrateiro. Ele se esconde em dias comuns, em conversas superficiais, em sonhos que você não sente mais vontade de perseguir. Ele está no cansaço sem motivo, na irritação constante, na apatia disfarçada de maturidade. Você não desiste de viver de uma vez. Você vai desistindo em pequenas parcelas. Hoje, você silencia uma ideia. Amanhã você engole uma indignação. Depois de amanhã você abandona um plano. E quando se dá conta, toda a sua chama se apagou. E tudo o que resta é a casca. Nietzsche compreendia que enfrentar o vazio exige muito mais do que força. Exige vontade. Vontade de criar sentido, de afirmar a própria existência mesmo diante do absurdo. Porque o universo não vai te dar respostas prontas. A vida não vai te oferecer um manual. Você precisa ter a coragem brutal de inventar seus próprios valores, de forjar seu próprio caminho, mesmo que isso signifique errar, cair, recomeçar 1000 vezes. E cada renascimento dói. Mas é a dor que prova que você ainda está vivo. Que sua alma, mesmo ferida, ainda luta para existir em meio ao caos. E aqui está a escolha que você não pode mais adiar. Ou você constrói seu próprio sentido, ou o vazio te constrói. Não existe neutralidade. Não existe meio termo. Ou você se torna criador da sua vida, ou vira uma vítima do nada. O erro que destrói almas é esperar que alguém, algum dia, venha te salvar de si mesmo. Mas a única salvação possível é a autossuperação. É rasgar as máscaras. É enfrentar a solidão de ser quem se é, mesmo que isso signifique perder tudo o que é falso ao seu redor. Nietzsche sabia: quem encara o vazio com coragem não apenas sobrevive, transcende. E enquanto o mundo grita para que você se conforme, para que você se acomode nas correntes invisíveis da normalidade, o chamado verdadeiro ecoa como um trovão abafado em seu peito. Levante-se. Porque sobreviver ao vazio não é apenas uma questão de resistência. É uma questão de renascimento. Todo dia em que você acorda e escolhe se anestesiar, você morre um pouco mais. Todo dia em que você decide calar a inquietação que pulsa em sua alma, você enterra suas possibilidades. E há um ponto sem retorno, um instante silencioso em que não é mais possível reacender o que foi sufocado por tanto tempo. Nietzsche nos avisa: a morte real acontece muito antes do último suspiro. Você já se perguntou quantas partes de você já morreram enquanto você seguia sorrindo? Quantos sonhos foram enterrados sob camadas de cinismo e conveniência? Quantas versões de si mesmo você assassinou silenciosamente
só para se encaixar em expectativas que, no fundo, nunca te pertenceram. Sobreviver ao vazio é uma luta sagrada. É reconhecer que cada concessão que você faz contra sua natureza cava um túmulo dentro de você. E ainda assim, a maioria caminha de olhos fechados para a própria extinção emocional, como se fosse inevitável. Mas não é. A rebelião interior é possível e necessária. Nietzsche via no abismo não um inimigo, mas um espelho. Um espelho que revela sem piedade tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. Olhar para o vazio é confrontar não apenas a ausência de sentido, mas também a mentira que contamos diariamente, a de que estamos vivos, quando na verdade estamos apenas funcionando. E é nesse confronto que surge a oportunidade mais assustadora e mais libertadora da existência. A chance de criar algo onde antes havia apenas nada.